Bom, pessoal, ontem nós vimos a aula com relação à salmoura. Eu preciso dar continuidade nesse assunto porque vocês precisam entender mais processos e fenômenos físicos e químicos que ocorrem durante essa etapa. Então, aqui eu trouxe essa figura para vocês, tá? A título de ilustração, que aqui nós temos uma peça de queijo imerso na salmoura. Então, para relembrar, a salmoura ela tem em torno ali de 20% de cloreto de sódio, que é sal, né? Basicamente é isso. Eu vou pegar aquele queijo que saiu da prensa, depois de ter feito aquele toalete que eu comentei, que é tirar as aparas, que ficam normalmente aqui nesse contornozinho do queijo, né? Na sua superfície, ele vai ser submetido ao processo de salga. Então aqui é o exemplo, né? Através dessa figura do queijo submerso numa solução de cloreto de sódio. E aqui o que vai ocorrer, né? Então aqui tem essa setinha aqui mostrando que o sal ele vai sair da salmoura e vai penetrar, vai permear pelo queijo. Como é um processo osmótico, por que é um processo osmótico? Porque o queijo contém uma concentração muito baixa de sódio. Então por isso que eu estou colocando ele na salmoura, para que ele receba sal, o cloreto de sódio. Então, eu falo que tem baixo cloreto de sódio, gente, porque tem sódio de alguns constituintes do queijo, né? Mas são pouco significativos que não chegam a salgar o queijo, tá? Então, no caso, esse sal que está aqui na salmoura, ele precisa, através de um processo de osmose, migrar para a massa do queijo, para o interior do queijo, né? Então, se é um processo de osmose, a osmose a gente conhece que é uma troca. Então, se está entrando cloreto de sódio no queijo, alguma coisa o queijo vai ter que liberar para a salmoura, né? É uma troca. Por isso que chama osmose, né? Osmose a gente conhece que tem essa questão aí do equilíbrio. Então, à medida que o sal vai penetrando no queijo, alguns constituintes que estão no queijo vão sendo perdidos na salmoura. Então, o sal, à medida que ele vai concentrando, vai liberando do queijo quais constituintes? Água, tá? Principalmente. Gordura é perdido na salmoura. Proteína, aquelas proteínas do soro, né? Mas o soro não foi retirado do queijo, mas algumas proteínas do soro ainda ficam retidas aqui no queijo, tá? Ficam aprisionadas. Então a parte é perdida. Lactose, que é o açúcar do leite, né? Então aqui boa parte ela está sendo liberada para a salmoura. Ácido lático, minerais e micro-organismos. Quem são esses micro-organismos? Lembra lá no processo de fabricação, na hora que eu ia coagular o leite, eu adicionava fermento, né? E eu falei em uma aula que o fermento ele é constituído de micro-organismos. Então, para queijo, né, utiliza-se muitas bactérias láticas para a elaboração do queijo. Então, o queijo, durante o seu processo ali, ele teve desenvolvimento desses micro-organismos do fermento, e eles também migram aqui, no caso, para a salmoura. Então vejam que o processo de salga dos queijos promove a alteração na composição da salmoura, né? Então vocês já sabem o porquê, porque é um processo osmótico, onde ao entrar o sal, e aí o queijo vai liberar o soro contendo água, gordura, proteínas, lactose, ácido lático, minerais e micro-organismos, tá? Então, antes de eu colocar essa peça de queijo aqui na salmoura, ela tinha uma concentração de sal, né? Essa salmoura, ela não tinha esses constituintes e agora, após o processo de salgo, isso começa a acontecer, né? Então, à medida que coloca-se os queijos na salmoura, se aqui tinha 20% de sal, um percentual, né, uma concentração desse sal que estava aqui migrou para os queijos. Então, após que eu retirar esses queijos, normalmente a gente tem que fazer um ajuste no teor de sal, porque faz sentido, né? Porque você está tendo esse ganho de sal aqui para o queijo, e aí diminui a concentração de sal na salmoura. E aí eu chamo a atenção, gente. Se a gente diminui o teor de sal na salmoura, a salmoura agora contendo alguns substratos, presença de micro-organismos, nela pode ocorrer desenvolvimento microbiológico. Tá? Então a salmoura eu chamo muita atenção porque é muito complexo.
Porque a salmoura pode ser um ponto de recontaminação do queijo. Tá? Então, essa figura aqui fala sobre esses fenômenos, né, de trocas durante a salga de queijos em salmoura. E essa figura do lado direito, aqui está representado esse quadradinho como se fosse o queijo. Tá? Então, o sal começa a ser penetrado pela superfície do queijo. Tá? Então, à medida que ele vai entrando aqui nessa superfície, porque é a área de contato com o sal, com a salmoura. Então, ele vem para cá, aqui tem uma elevada concentração de sal, e aí ele vai passando através de camadas que nós chamamos de gradientes, né? Então, o sal ele está uma concentração elevada aqui nas primeiras horas, e depois de alguns dias, né, ou algumas horas, alguns dias, essa concentração ela vai igualar, tá? Então, quando eu coloco o queijo na salmoura, vai formar gradientes. Então, se eu pegar um queijo que eu acabei de colocar na salmoura, né? Desculpa, eu acabei de tirar da salmoura, e se eu partir esse queijo e eu for consumi-lo, eu vou notar áreas com diferentes concentrações de sal, porque eu preciso de um determinado tempo para que essa migração desse primeiro gradiente aqui, ó, vem equilibrando com esse e com esse. E aí depois o queijo todo fica uniforme com a mesma concentração de sal. Então essa figura aqui é a formação dos gradientes de sal na umidade do queijo, né? E aqui é onde que inicia o processo de formação de casca. Por que forma casca no queijo, né? Eu falei ontem, né, na última aula, sobre colocar o queijo na forminha, na prensa, e ainda falei, o queijo ainda não tem casca. Mas depois que ele prensa, né, aqui está na figura aqui do lado esquerdo, ó, ele já ganha um formato, tá? Mas se eu pegar esse queijo aqui, essa peça, aqui é extremamente mole essa superfície. E depois que ele passa pela salga, que ele vai ficar firme, que aí a gente ganhou a casca, né? Essa casca ela forma porque o sal penetrando aqui pela superfície, o teor de umidade aqui, né, vai ser muito baixo nessa superfície. Então, aqui tinha muita umidade que saiu para poder entrar o sal. Então, se abaixou a umidade dessa superfície, ó, a figura esquerda aqui, ó, a umidade está elevada, por isso que ele está macio. E depois do processo de salga, aqui vai perder a umidade para entrar o sal e aqui vai ficar mais seco. Então, devido a essa alteração do teor de umidade nessa superfície do queijo, começa a originar a casca nos queijos, né? Então, ela vai agravando, ela vai aumentando a cada tempo que o queijo vai ficando imerso na salmoura. Então, isso aqui é a título, né, de didático, essa figura, porque aqui está um queijo só em um tanque aqui, né? Na verdade, são vários e vários queijos em um tanque, né? Esse aqui também foi uma foto que não condiz com a realidade do processo de salgo. Não vai colocar uma peça somente e colocar imersa na salmoura. Então, a salmoura, nós temos alguns parâmetros que são extremamente importantes a serem cumpridos, seguidos, né? Então, eu começo a falar pela temperatura. A temperatura é um parâmetro primordial, fundamental a ser controlado e ter conhecimento de temperaturas da salmoura. Então, o recomendado é que ela fique entre 10 e 12 graus. Então, é aonde que eu noto uma falta de padronização quanto à utilização da temperatura da salmoura. Eu vejo alguns laticínios que adotam temperatura de resfriamento, temperatura mais baixa. Isso não é recomendado, né? E tudo tem suas justificativas, né? Tudo tem os porquês desses parâmetros estabelecidos, que fica aqui em torno de 10, 12, eu vejo algumas salmoura de 13, tá? Mas aí são casos mais específicos. Aqui é um valor médio, tá? Então, o que pode acontecer? Se eu colocar temperaturas altas, né? A temperatura alta, o que ela vai ocasionar, a temperatura alta da salmoura, né? Temperatura alta que eu falo temperatura ambiente. Essa temperatura ambiente, o queijo estando imerso nessa salmoura, vai ter uma tendência do aumento da porosidade da casca. Porque ali a temperatura alta, eu tenho bactérias no queijo, que eu utilizei fermento. Essas bactérias vão produzir ácido lático.
esse ácido lático vai sequestrar o cálcio, que está ali ligado entre as micelas de caseína, ele vai roubar aquele cálcio, né? E aí mexe na estrutura física do queijo, e aí promove aumento de porosidade. E quando o queijo está mais poroso, a consequência disso é que vai facilitar, né, a entrada do sal no queijo, vai aumentar a absorção de sal. Então isso não é positivo. Então há uma descaracterização e um descontrole no processo de salga. Tá? E o aumento de temperatura, gente, é a coisa mais crítica que tem, né? É a questão da possibilidade de desenvolvimento microbiológico. Então a gente esbarra nessa questão, salmoura em temperaturas elevadas, né? Lembra que eu falei que migra micro-organismo, migra alguns substratos que é basicamente o soro, né, que está no queijo, que migra para a salmoura. Então dessa forma gera-se a possibilidade de desenvolvimento microbiológico. E outro fator que esse aumento de temperatura da salmoura implica é mexer na estrutura do queijo. Ele pode deformar, ele pode ficar instável quanto à sua textura, quanto à sua, a sua formação mesmo, né? Então, o aumento de temperatura é bastante complicado, né? Ele não é favorável para determinados tipos de queijo. Aliás, para nenhum queijo, né? Porque esbarra na questão microbiológica e eu já estou envolvendo todos os queijos. É porque no caso do parmesão, que é um queijo mais seco, né? Um queijo mais firme, aí essa questão aí da alta temperatura deformar o queijo não vai acontecer, não vai afetar tanto, mas tem um problema microbiológico. Então tem essas questões. Nós temos aqui, né, que se tiver uma absorção de sal excessiva, lógico que vai acarretar numa perda de umidade no queijo, né? Porque quanto maior a concentração de sal no queijo, menor a sua umidade e pode promover descaracterização. E o queijo pode ficar com aspecto fora dos padrões. E temperatura baixa também, gente, é problema, tá? Temperatura aí de 4, 6 graus, né, que eu já vi laticínio que pega o tanque de salmoura e coloca na câmara de refrigeração. E isso vai dificultar o processo de absorção, né, de sal pelo queijo. Outro problema que a salmoura de baixa temperatura traz ao queijo é que ele induz trinca, né, e o queijo pode ficar muito duro também. Então, a temperatura, né, é um fator a ser controlado na salmoura para que a gente não venha perder as qualidades desejáveis do queijo nessa etapa, né? E é uma das últimas etapas. Então a gente vem vendo as outras etapas para trás, como que são complexas, difíceis de serem controladas também. Mas aqui, na reta final, a gente tem que manter todo esse cuidado para preservar as características que a gente deseja nos queijos. Tá? Então, esse slide é para que vocês, para quem nunca viu uma salmoura, né, nunca foi num laticínio, eu trouxe essa imagem para vocês terem noção como que é o processo de salga. Então, vejam o quantitativo de peças de queijos que são adicionadas na salmoura. Tá? Então, aqui, no caso, todos os três aqui são queijo parmesão. Tá? Eu quase que afirmo, esse aqui embaixo é certeza, quase que eu afirmo para vocês pelo tamanho da peça, né? Pela altura da peça também, isso aqui é um queijo parmesão, uma peça de parmesão. Então imagine a seguinte situação, né? O quanto de sal que está na salmoura sendo migrado para esses queijos, para essas peças. Então é um quantitativo grande de sal. Então após a retirada dessas peças, o teor de sal nessa salmoura não permanece, né? Ele já foi alterado. Então tem que fazer o quê? Aquele ajuste. Ajuste de quê? De repor esse sal que estava na salmoura, esse sal migrou para o queijo, então eu tenho que fazer esse ajuste. Agora, olha para esse tanque, né? Esses tanques, o soro sendo liberado de cada queijo para a salmoura, né? Então está indo lactose, está indo proteínas, está indo micro-organismos, está indo minerais. E eles alteram a composição da salmoura. Então eu tenho que tomar cuidado com a temperatura também, para que isso não seja lá um ponto de recontaminação do queijo. O queijo está vindo sem contaminação e aí a salmoura não tendo os cuidados, eu coloco a peça de queijo que ele vai recontaminar. Então pode ser um problema. Né? E vocês notem, né, que a salmoura que está no ambiente fechado, que são câmeras com controle de temperatura.
E aqui, gente, essa parte, né, o queijo tem a densidade menor que a densidade da salmoura. Isso aqui não é água, isso aqui é salmoura, é uma solução de sal. Então eles boiam. Então tem essa areazinha aqui, ó, que pode vir até ganhar uma coloração diferente e ela não ficar em contato com a salmoura. Então a gente pode ir virando os queijos de tempo em tempo. Eu vejo alguns laticínios às vezes pegar um pano, né, um pano muito específico para isso, né? Eles deixam o pano umedecido na salmoura e colocam em cima para o queijo não desidratar muito aqui no secar. E o pano, ele com parte do pano imergido também na salmoura, ele vai puxando essa umidade e vai mantendo ele mais hidratado aqui por cima. Ele vai pegando sal por igual também. É uma estratégia que é bem comum, principalmente para esse tipo de queijo aqui, ó. Então, voltando aqui à salmoura, né? O sal que vai ser incorporado, né, adicionado ao queijo por esse mecanismo, ele vai desenvolver 3 papéis que são básicos para os queijos, né? É a complementação da expulsão de água do queijo, né, que a gente chama isso de cenérese na área de alimentos, né, essa expulsão de água do alimento, que se traduz pelo prosseguimento da saída do soro, né, que é essa umidade basicamente é o soro, né, que em pequena fração está ali contido ainda no queijo. Ele eliminado ajuda bastante nesse processo de salgo. E ação que é nitidamente visível na superfície do queijo através da formação da casca. Acabei antecipando um pouco essa fala no slide anterior, porque a gente vai ver, né, vou até voltar no outro slide, se eu pegar esse queijo aqui, antes de colocar na salmoura, eu apertar, pressionar ele aqui com a unha, eu vou ver que ele é extremamente macio. E depois que ele passou, aquele mesmo queijo veio para esse processo e eu retiro, eu vou fazer essa mesma pressão com a unha na superfície do queijo, eu vou ver que ele teve a formação de casca. Relembrando porque a umidade que estava na superfície, né, ela saiu para entrar o sal, então a superfície do queijo ficou com menor umidade e por isso que a gente chama isso de casca, porque fica mais firme, fica mais seco, né? Só que esse sal que está na superfície, lembrando pela figura anterior aqui, essa daqui, ó, ele está alto, mas com o passar do tempo ele vai distribuindo de forma igualitária em toda a peça do queijo, tá? Mas precisa de um tempo para isso acontecer. Outra vantagem que o sal promove no queijo, né, é o controle do desenvolvimento microbiano, né? Seja na superfície, ou seja na massa, uma vez que o sal interfere na atividade de água. Então, constitui-se assim um fator de forte influência na seleção bacteriana e na atividade enzimática. Então, a água que estaria livre, né, parte ela foi expulsa, né? Essa atividade de água ela sendo diminuída, isso é positivo na conservação de alimentos. À medida que a atividade de água ela decresce, ela diminui, né, isso dificulta o desenvolvimento microbiológico, né? Então, e a atividade enzimática também. Então, no caso aqui, a atividade de água é diminuída pela incorporação de sal no queijo e a concentração de sal de alguns queijos, né? Parmesão, por exemplo, tem um teor relativamente alto. Ele acaba fazendo uma seletividade muito grande de micro-organismos. Vários micro-organismos, inclusive patogênicos, não desenvolve nos queijos que têm elevada concentração de sal, porque eles são sensíveis à presença do sal. Então tem esse papel também. E a questão da umidade, a questão do controle de conservação e agora o sensorial, né? O sal no queijo vai conferir sabor, que é o realçar, né? Uma vez que o próprio sal é um dos 4 sabores básicos. Então o sal realça muito o sabor dos queijos. Então ele tem esse papel, essa função, né, de melhorar os aspectos sensoriais no nosso paladar. Então aqui, né, tem essa questão aí dos papéis básicos do uso de sal nos queijos. Eu coloquei essa foto aqui, né, já que eu falei de outros tipos de salga, né, eu falei muito aqui da imersão em salmoura. Isso aqui é uma foto, tá, de queijo sendo produzido na Serra da Canastra de modo artesanal, tá?
Então, o que seria a salga a seco, né? É você pegar as pecinhas de queijo, lá na forminha ainda, eles já vão colocando normalmente sal grosso, tá? Normalmente, não é que é uma regra, mas esse aqui, né, da foto eu estou vendo que é sal grosso, e lá na região da canastra eles trabalham só com sal grosso mesmo na produção de queijos. Lembrando que é uma produção artesanal, então é uma pequena produção, em pequena escala se eu comparar com uma indústria. Então, de repente, é mais fácil para o produtor lidar com esse mecanismo, com essa opção de salga, do que trabalhar com as salmouras, porque lá você precisa de tanque, você precisa ter o preparo dessa solução e você tem que ter conhecimento técnico para lidar com a salmoura. A salmoura é preocupante, né? Se ela for feita, o manejo dela for feito por pessoa com baixo conhecimento técnico. Igual eu falei, pode ser um ponto de recontaminação. E tem a questão do ajuste do teor de sal, né? E esse ajuste tem um equipamento que a gente mede a concentração aqui de sódio aproximada e aí permite a gente fazer aquela regrinha de 3. Espera aí, eu quero estar com 20% e de repente eu coloquei esses queijos e ela foi para 14 ou 16%, não sei, estou estipulando um valor aqui. E através desse equipamento que eu conheci, a concentração de sal aqui, eu vou lá e faço o ajuste. Então, isso para o produtor, né, de repente, esse manejo que eu falei anteriormente na salmoura, pode ser um pouco mais complexo para ele, né? Então, essa aqui é a maneira que eles encontraram, que a maioria adota na produção de queijo artesanal. É a técnica mais usual no Brasil dos queijos artesanais? Te digo que não, mas do canastra eu falo que sim, né? Pela dissertação e tese que eu andei lendo do queijo canastra, quase 100% dos produtores fazem uso de salga direta, que é essa daí. Ela não é muito interessante do ponto de vista, né, de uniformidade. Esse aqui é a alta concentração de sal daqui, e esse sal tem que, por osmose, migrar para o interior do queijo. Normalmente, a casquinha desse queijo fica um pouco mais salgada. Tá? E é favorável para o queijo canastra porque ele tem uma umidade elevada. Então, o sal necessita da água para fazer esse transporte, para permear lá para o interior do queijo. Se fosse um queijo artesanal de Alagoa, que é um queijo mais seco, né? Estou usando um outro exemplo de queijo artesanal. Essa salga não é muito interessante não, porque se ele é um queijo que lembra o parmesão, na questão de umidade, seco, você vai colocar o sal em cima, mas ele com baixa umidade ele vai ter muita dificuldade de migrar para o interior do queijo. Então, no caso de queijos artesanais mais secos, faz o uso da salmoura, que é o exemplo anterior. Então, eu falei já da questão da uniformidade, né? Ela é mais desuniforme, porque coloca-se essa concentração aqui, então precisa aí de um tempo para esse sal migrar, através da umidade do queijo. E normalmente a casca, a superfície fica um pouco mais salgada, né? E relembrando que essa técnica é mais usada para queijos produzidos de modo artesanal. Então, o Brasil, né, tem uma lei que permite a produção de queijo artesanal, né? Essa lei é conhecida como selo arte, e cada estado tem autonomia para criar suas leis. Minas Gerais tem, até o pioneiro no Brasil, o primeiro a criar foi o estado de Minas Gerais, e tem que seguir regras rigorosas para a produção de queijo artesanal. Eu estou aproveitando esse momento, né, desse slide para falar disso, porque dá a ideia que a pessoa pode fazer o queijo em casa de modo artesanal e vender isso para todo o território nacional. Não é isso, né? Ele pode ser feito em casa desde que siga as recomendações previstas pelos órgãos competentes. Então, Minas, quem dita essas regras é o Instituto Mineiro de Agropecuária, o conhecido como IMA. E aí o selo arte, que é uma lei de nível federal, que o queijo produzido de modo artesanal, reconhecido, certificado pelo seu estado, né, registrado, aliás, ele pode ser comercializado a nível artesanal. Lembrando que tem regras a serem seguidas. Tá? Então, pessoal, aqui eu finalizo esse assunto de salga e qualquer dúvida vocês me mandam
mensagem no mural ou pelo Hangouts, tá? O WhatsApp também está liberado.